Você que está chegando hoje, está chegando um dia muito legal. A gente está hoje pensando num tema extremamente desafiador. Não sei se vocês viram a divulgação nas redes sociais, mas a gente deu o título dessa mensagem de hoje, o título Revolução. E de verdade que todos nós, de alguma maneira, especialmente na fase da vida que a gente está, início de carreira profissional, alguns na faculdade, alguns entrando agora na faculdade, outros recém-formados, outros já fazendo mestrado, doutorado, mas todos nessa primeira etapa da nossa jornada profissional, da nossa carreira, perseguindo os nossos sonhos. De alguma maneira, nós cultivamos, especialmente nesses anos de juventude, uma expectativa, uns mais, outros menos, é verdade, mas uma expectativa, ainda que lá no fundo do seu coração, de fazer algum tipo de diferença no mundo, de causar algum tipo de transformação no ambiente em que você está. Muita gente acaba, depois de um certo tempo, trabalhando, fazendo às vezes a mesma coisa por muitos e muitos anos, se acomodando e perdendo essa perspectiva. Me basta já um salário e uma garantia de conforto, e no final do mês eu estou muito bem, obrigado. Não preciso de mais do que isso, eu não tenho grandes ambições, grandes sonhos. Mas se você é um jovem normal, eu espero que você seja nesse sentido, você tem sonhos para a sua carreira, para o seu futuro, para o que você deseja realizar. Ninguém quer viver uma vida medíocre, pelo menos não intencionalmente. Às vezes a gente se vê até como refém das circunstâncias, refém da nossa história de vida, e a gente imagina que não tem muita escolha, que a gente não é capaz de realmente realizar algo grande, algo relevante com a nossa vida, com os nossos dons e talentos, com os nossos recursos. Mas a grande verdade é que, ainda que lá no fundo, ainda que isso esteja latente, ainda que isso esteja meio apagado no seu coração, eu e você carregamos no nosso coração o desejo de causar transformação, de viver uma vida que seja relevante, de viver uma vida que de alguma maneira marque a vida de outras pessoas positivamente. Nem todos, apesar de todos terem esse sentimento, nem todos vão viver uma vida que vai fazer com que o seu nome entre para a história, como o nome de alguém que causou uma revolução, de fato, na sua área de atuação ou na sua área de conhecimento. O fato é que poucas pessoas alcançam esse patamar na história de viver uma vida tão relevante que o seu nome é lembrado praticamente ao longo de toda a história. Mesmo depois da sua morte, durante muito tempo as pessoas continuam falando a respeito daquela pessoa, do que ela realizou, da influência dela, do impacto que ela teve sobre outras vidas, sobre uma comunidade, às vezes sobre uma nação, às vezes sobre o mundo inteiro. Quem não conhece, ou quem não, pelo menos tem uma referência de quem foi Martin Luther King, por exemplo. Um homem que disse, I have a dream, eu tenho um sonho, e o sonho dele, pelo qual ele lutou arduamente, pelo qual ele morreu também assassinado, foi o sonho de ver os direitos civis dos negros serem valorizados, respeitados nos Estados Unidos. Um homem que lutou a sua vida inteira, um pastor batista americano, que lutou a sua vida inteira por isso. Quem não conhece, quem não tem uma lembrança positiva das marcas deixadas por Nelson Mandela, por exemplo, um cara que morreu há pouco tempo, mas que deixou um legado incrível por causa do seu comprometimento em lutar contra o apartheid na África do Sul. E Nelson Mandela, uma das suas frases, ele diz assim, sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para vivermos como irmãos. Um homem com uma visão para a sua vida, de causar transformação, de causar uma revolução num contexto extremamente difícil, foi preso por isso, sofreu por isso, mas viveu por uma causa e marcou a história. Quem não pensa, quando pensa em grandes nomes da história, por exemplo, em Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que negou o seu próprio conforto, a sua posição, a sua condição social para se mudar para a Índia, para Calcutá, para trabalhar com leprosos e outras pessoas enfermas e pobres, pessoas totalmente rejeitadas naquela sociedade, e gastou a sua vida inteira lutando por isso, e marcou a história por causa dessa sua disposição. Uma das coisas que ela disse foi que a paz começa com um sorriso. Que ideia fantástica, né? Simples e poderosa. Trazendo mais para os nossos dias, Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, lançou sua campanha dizendo o quê? Yes, we can. E isso vale para qualquer coisa que você quiser realizar na sua vida. Mas uma proposta, uma visão audaciosa. Se você gostou do governo dele, gosta do governo dele ou não, isso é outra história. Mas aparentemente vai ficar pior nos Estados Unidos sem ele, pelas opções que tem lá, né?
Steve Jobs, um outro grande nome da história recente. Se você tem um iPhone, ou um iPad, ou um Mac, ou qualquer coisa, já teve um iPod na vida. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um MP3 player. Não era meu, infelizmente, eu só fiquei com inveja do dono, né? Eu achei aquilo uma coisa meio assustadora, assim. Eu não acreditava que... Na época, eu acho que cabia umas 12 músicas no MP3 player dele. Acho que tinha 256 MB de capacidade. Mas já era incrível. Foi a primeira vez que eu ouvi uma música da Hillsong. Ele botou, ouve isso aqui. Foi a primeira vez que eu vi um MP3 player, eu ouvi uma música da Hillsong. Ou seja, marcou positivamente a minha experiência ali, né? Mas quem não foi afetado, quem não foi influenciado de alguma forma pela vida de Steve Jobs, pela inventividade, pela criatividade daquele cara? E ele disse assim, certa vez, ele disse, a invenção, ou a capacidade de inventar, é o que diferencia um líder dos seguidores. Essa capacidade de criar, de inventar, esse sonho, essa fagulha que eu e você temos de produzir algo que vai permanecer para além da nossa própria existência, para além da nossa vida e que vai marcar a vida de outras pessoas, que vai deixar um legado para além da sua história. Todos nós carregamos isso, mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas alcançam esse patamar da história de poderem ser consideradas de fato revolucionários. Pessoas que mudaram a sua indústria, que mudaram a sua área de trabalho, que mudaram a realidade social de uma comunidade. Poucas pessoas alcançam isso. E por mais impressionante que seja a vida delas, e de tantas outras que a gente poderia citar aqui, para a gente citar um brasileiro, Santos Dumont, né? Na Olimpíada é bom porque a gente pôde mostrar para os Estados Unidos que foi a gente mesmo que inventou o avião, né? E sem chance deles contra-argumentarem, só chorarem no Facebook. Mas Santos Dumont, mas tantos outros nomes grandes da história, Gandhi, Martinho Lutero, Isaac Newton, tantas pessoas que marcaram a história, marcaram não apenas sua geração, mas as gerações seguintes, e até hoje suas marcas permanecem. Mesmo esses grandes gênios e revolucionários, que nos inspiram de alguma maneira até hoje, tiveram durante a sua vida, a sua jornada nesse mundo, a sua existência, o seu período de maior destaque, de maior visibilidade, de maior influência. Por mais que a repercussão do que eles viveram e fizeram permaneça, em alguma medida até hoje, o auge deles foi quando eles estavam vivos. Alguns ainda estão. Mas no auge, o auge da repercussão e da visibilidade da sua obra, da sua genialidade, foi enquanto eles estiveram vivos. Interessante pensar que, por mais que essas pessoas tenham revolucionado áreas do conhecimento e de atuação, quando a gente olha para Jesus Cristo e para a vida dele, parece que existe um abismo de diferença em termos de influência e impacto na história. E o mais interessante disso é que a vida de Jesus foi sim extraordinária. O tempo que ele viveu entre nós foi sim extraordinário, mas tudo que ele realizou no seu ministério foi em apenas 3 anos. E o maior impacto, a maior visibilidade, a grande repercussão da vida, dos ensinos e das atitudes, dos milagres, de tudo que Jesus fez, não aconteceu durante a sua vida. Aliás, durante a sua vida, ele foi perseguido por isso e morto por isso. Curiosamente e diferentemente de todos esses nomes que eu citei e de outros que a gente poderia pensar, o impacto de Jesus na história só aumentou depois que ele morreu. E aumenta até hoje. 100 anos depois da morte de Jesus, o cristianismo explodia, mesmo alvo de perseguição. 500 anos depois, ele dominava o Império Romano. 1000 anos depois, milhões e milhões e milhões de seguidores. 2000 anos depois, bilhões e bilhões de seguidores de Jesus. Por quê? O que há de tão extraordinário numa pessoa que vivia uma vida humilde, simples, numa colônia, pequena colônia escravizada por um grande império, praticamente insignificante, que nasceu numa cidade pequena, dentro de uma colônia pequena, num lugar de alimentar animais, sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de plataforma, sem Twitter, sem blog, sem nenhum tipo de padrinho que pudesse impulsionar sua carreira e dar a ele visibilidade, sem nada, sem dinheiro, sem escrever um livro. Não sei se você já percebeu isso, mas Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada.
escrito, nada palpável que você pudesse pegar e dizer, esse é o legado dele. Tudo que ele deixou foi o que ele viveu, foi quem ele foi o que ele disse. Mas ainda assim, os seus seguidores acreditaram tanto, se comprometeram de tal forma com a vida dele, os ensinos dele, que mesmo sabendo que eles seriam perseguidos por isso, e mortos por isso, como efetivamente foram, praticamente todos, nos primeiros anos, e até hoje muitos são em muitos lugares do mundo, mortos por causa da sua fé em Jesus, não cessaram de proclamá-lo e de torná-lo conhecido e de anunciá-lo a todos os cantos. Quem é esse homem? Quem é esse homem que marcou a história dessa maneira? É tão impressionante pensar, a gente está tão acostumado a viver numa sociedade cristã, ou numa sociedade que vive a repercussão da vida e do ensinamento de Jesus, que a gente não consegue nem cogitar a possibilidade de um mundo sem Jesus. De uma história da humanidade em que Jesus não tivesse existido. Pensa bem no nome das cidades. Uma coisa simples. Quantos nomes de cidades tem a ver ou com Jesus Cristo, o que ele fez, quem ele foi, ou com um de seus seguidores? São Paulo, para a gente ficar só no Brasil. Salvador. Nos Estados Unidos, São Francisco. Tantos Sacramento, por exemplo, nos Estados Unidos. O nome de Sacramento é por causa do sacramento da ceia que Jesus instituiu. Você já sabia disso? Eu não. Quantos aspectos pequenos e outros grandes da nossa vida, da nossa cultura, da nossa sociedade, o calendário. Quantos anos você tem? Quando você calcula a sua idade, você está inserido num sistema de tempo que é dividido num calendário de antes e depois de Cristo. Quando você pensa em que dia você está pensando num ano que corresponde a quantos anos faz desde a morte de Jesus. A história foi dividida em antes e depois dele. Os nomes das pessoas. Pensa bem quem era Pedro, para que até hoje pessoas fossem em culturas diferentes, países diferentes, cidades diferentes, milhares de anos depois que ele existiu, sejam nomeadas ainda hoje em homenagem a um pescador judeu na Galileia 2000 anos atrás. Você acha que isso tem a ver com Pedro? Claro que não. Mas o impacto de Jesus foi tão extraordinário que alçou até mesmo os seus seguidores, que não eram ninguém, a um patamar completamente extraordinário dentro da história da humanidade. É impressionante pensar. É impressionante pensar quando nós pensamos em revolução, quando nós pensamos em marcar a história, em viver uma vida relevante, pensar que qualquer coisa, qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer gênio, qualquer artista, qualquer atleta, qualquer político, qualquer cientista, cujo impacto pode ter sido impressionante na história, se transforma em algo praticamente insignificante quando colocado diante do impacto que Jesus causou na história. Quem é esse homem? Quem é esse homem que mudou tanto, e muda tanto até hoje a vida das pessoas, a estrutura social? Jesus redefiniu o curso da história de tal forma que ele viabilizou outras diversas revoluções que aconteceram, que só aconteceram por causa do que ele viveu, e do que ele fez, e do que ele ensinou. E mesmo as tentativas de aniquilar o que ele começou, o movimento que ele iniciou, todas se frustraram e continuam se frustrando. Por isso ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque ele é a garantia, é ele que faz, é ele que vai à frente desse movimento. Se dependesse só de homens, quantas tentativas de acabar com o cristianismo, desde lá no início, com o Coliseu, jogando os cristãos aos leões, e o cristianismo só cresce, só aumenta, só ganha adeptos. O Estado Islâmico continua matando cristãos, mas o cristianismo continua crescendo. A China continua proibindo as igrejas de funcionarem, mas o cristianismo continua avançando. Em 1929, um líder dentro da União Soviética
um cara que era o líder de um grupo de pessoas que chamava a Liga dos Militantes Sem Deus, cujo objetivo era, dentro da União Soviética, eliminar qualquer forma de fé e de crença em Deus. Esse cara disse o seguinte, em 1929, ele disse assim: o cristianismo é como um prego. Quanto mais você bate, mais fundo ele vai. Não dá para acabar. Não dá para interromper. O que Jesus começou, continua e cresce e avança até hoje. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Sem nunca ter escrito uma palavra, o livro que conta a história dele é o livro mais traduzido e mais vendido de todos os tempos. Mais de 2.500 línguas tem o Novo Testamento traduzido. 2.500 línguas. O mundo tem pouco mais de 200 nações. Mas há tantos grupos de pessoas, tantas etnias, tantos dialetos. E a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, já está traduzido em mais de 2.500 línguas. Sabe qual é o segundo livro mais traduzido da história? Dom Quixote. Traduzido para quantas línguas? 60. 60 línguas. No Novo Testamento, 2.500. Sabe qual é o segundo livro mais vendido na história depois da Bíblia? Segundo o livro dos recordes, o Guinness. O Guinness. Sensacional isso, né? Muito massa. A vida de Jesus é tão impressionante que ninguém sabe qual era a aparência que ele tinha. Mas sabe qual é a imagem mais reconhecida, mais difundida no mundo inteiro, na história? Fizeram uma pesquisa, a imagem visual, artística, quadro, obra de arte, é um mosaico na verdade, mas a obra de arte, a imagem mais difundida e reconhecida ao longo de toda a história, é essa aqui. Quem nunca viu? Período bizantino, um mosaico retratando a imagem de Jesus. A imagem mais difundida de todos os tempos. Ninguém sabe qual era a cara que ele tinha. Mas não há imagem mais conhecida do que essa. É simplesmente inacreditável quando a gente começa a parar e refletir sobre o impacto da vida de Jesus na história do mundo, na história da humanidade. A maneira como ele valorizou as crianças, a maneira como ele valorizou as mulheres, a maneira como ele valorizou os escravos, a maneira como ele valorizou os doentes, a maneira como ele valorizou os estrangeiros. Jesus mudou o curso da história inteira. A gente não faz ideia de como seria o mundo se Jesus não tivesse entrado nele, e feito o que fez, e vivido a vida que viveu, ensinado o que ensinou, e por isso a gente precisa ser eternamente gratos pelo dia em que Jesus mudou de emprego. Sabia que Jesus não começou como um mestre, como um líder religioso, ou um sábio, que ensinou as coisas que ensinou? Ele não começou a sua vida assim. Jesus era um carpinteiro. Jesus era filho de José, um carpinteiro, e a Bíblia diz que ele era também um carpinteiro. Mas um dia Jesus mudou de emprego, graças a Deus por isso. Ele deixou a oficina dele, onde ele aprendeu as coisas com o pai dele, para se tornar um mestre. E essa história está registrada em Lucas capítulo 4, eu li esse texto recentemente, início de julho, preguei aqui sobre essa passagem, eu vou ler bem rápido aqui, não vou parar muito aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje, e pouco tempo. Mas Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, só que ele decidiu voltar para a sua cidade, para a cidade onde ele foi criado. Ele estava começando o seu ministério, primeiros passos de Jesus, acabou de ser tentado pelo diabo no deserto, e agora ele vai começar o seu ministério. Passa por alguns lugares, começa a ensinar, todo mundo fica impressionado, começa a elogiá-lo. Então ele diz, bom, melhor lugar não existe para começar o ministério do que na minha própria cidade. Ele volta para lá. E aí ele começa a ensinar na sinagoga de Nazaré, num sábado. A partir do verso 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Leu a profecia de Isaías. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele diz isso? Nada mais, nada menos do que na sua cidade natal, e lembre-se, cidades naquele tempo eram pequenos vilarejos, pouquíssimas pessoas, todo mundo se conhecia. Cidadezinha de interior, menor do que a cidade de interior que nós temos hoje. Todo mundo se conhecia, ele está na sinagoga da cidade, todo mundo sabe quem ele é. E ele se levanta e ele lê uma profecia de centenas de anos atrás, e ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus que vai revolucionar para sempre o curso da história. Qual seria a sua reação se um primo seu falasse isso? Se o seu vizinho dissesse isso: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou o Messias, eu sou o Salvador da humanidade, eu vou revolucionar tudo. Eu sou o cara. As pessoas tiveram, óbvio, a reação que eu e você teríamos. Eles perguntaram: não é este o filho de José? Em outras palavras, esse cara está maluco, ele bebeu? Esse cara não é o carpinteiro? Veja, eu peguei aqui a narrativa dessa mesma história, só que no Evangelho de Marcos, capítulo 6, na Bíblia, há a mensagem. Olha só como é que aparece aqui. Ora, ele é apenas um carpinteiro. Ele é o filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino. Pode passar. Conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Conhecemos as suas irmãs. Quem ele pensa que é? Seria tão legal conversar com essas pessoas hoje, né? E aí, quem que ele era? Eles não faziam ideia do que estava para acontecer. Se eles pudessem ver o mundo hoje, se eles pudessem ver o impacto que a vida e o ensino de Jesus tiveram ao longo da história da humanidade, provavelmente eles teriam se arrependido muito de fazer essa pergunta. Quem esse cara pensa que é? Está maluco? Ele acha que ele vai fazer alguma coisa? A gente conhece ele desde menino, ele é daqui, ele é igual a gente, ele não é ninguém. E é assim que a gente pensa muitas vezes, a respeito de nós, a respeito dos nossos sonhos de fazer diferença na vida de alguém, ou numa comunidade, ou de viver uma vida relevante. E por isso muitas vezes a gente se conforma em viver uma vida como a de todo mundo, uma vida ok, legal. Eu quero ter um salário, uma casa, um carro, me casar e pronto. E veja, não há nada de errado com esses sonhos. A grande questão é que, quando a gente olha para a vida de Jesus e quando a gente pensa que nós somos discípulos dele, seguidores dele, chamados para fazer o que ele fez, e ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores do que as que eu fiz. Como se conformar com uma vida ok? Como se acomodar com uma perspectiva de uma vida acomodada, ou confortável e segura, diante da vida dele, diante da história dele? As pessoas perguntaram: quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Que diferença ele pode fazer vindo de Nazaré, sendo um de nós? A gente conhece sua mãe, a gente conhece seus irmãos, ele é apenas um carpinteiro. O problema foi, para eles, que nesse dia, ele deixou de ser um carpinteiro. Ele assume a postura de um rabi, de um mestre. Para o judeu, o rabi era um mestre da lei, um conhecedor da lei, um professor, alguém que ensinava os outros a respeito da lei de Deus. O problema é que Jesus não era um rabi comum. Jesus não era como mais um mestre da lei, porque os grandes mestres da lei, e é assim até hoje, qualquer sábio, filósofo, intelectual, talvez um jurista, uma pessoa que escreve na sua área de atuação, de conhecimento, artigos científicos, publicações, livros, até hoje é assim: um sábio
quando ele quer validar o seu conhecimento, o que ele faz? Ele cita outros, exatamente. Ele cita aqueles grandes mestres que vieram antes dele e que são fonte de referência para todos, que são inquestionáveis, que todo mundo fala, não, se o fulano pensa assim, não, se o ciclano pensa assim, as decisões judiciais até hoje são assim, você cita precedentes, e você cita os doutrinadores, para justificar a sua posição, a sua decisão. Você sempre recorre a alguém maior do que você, com mais autoridade que você naquele assunto, para embasar e justificar a sua proposição, a sua afirmação. Os rabis eram a mesma coisa, eles citavam outros rabis, eles citavam outros mestres da lei, o mestre da lei tal, o rabi tal, a respeito desse texto das escrituras sagradas, ele diz isso, ele diz aquilo, e eles faziam as suas interpretações, tomando como parâmetro as interpretações dos que vieram antes deles. Jesus nunca citou absolutamente ninguém, ao contrário, ele dizia assim, vocês ouviram o que foi dito para vocês? Ok, eu porém digo o seguinte, ele dizia assim, em verdade, e ele botava de novo para não ter dúvida, em verdade eu lhes digo. Jesus se posicionava como a fonte do conhecimento, da sabedoria e da autoridade ao ensinar. Ele não recorria a outros, ele não citava ninguém, ele não fazia como os grandes filósofos fazem, né? Os grandes filósofos dizem que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que não se sabe nada, não é verdade? Só sei que nada sei. Sócrates dizia isso, a virtude está em reconhecer o quão pouco se sabe. Jesus dizia assim, eu sei. Quando foi que Jesus disse, isso aí eu não sei não? Não, para isso aí eu não tenho resposta. A respeito desse dilema da vida, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Como reagir nessa situação? Pergunta para outra pessoa, eu não sei. Vamos pesquisar juntos? Como eu faço no âncora, né? Vou procurar e depois respondo. Jesus nunca fez isso. Porque ele sempre sabia. E ele sempre sabe, ele sabe tudo. Ele é a fonte do conhecimento, da autoridade. Por isso o ensino dele era diferente do ensino de qualquer outro mestre, de qualquer outro sábio. Por isso não cola olhar para Jesus como um sábio, como um guru, como um mestre. Alguém que tem ideias legais, ele nunca disse, sou um cara que tem ideias legais, eu vou espalhar aqui algumas frases tuitáveis que eu vou dizer aqui e ali para você poder me seguir. Não, Jesus nunca se apresentou como alguém assim, ninguém o reconheceu assim, ou o seguiram ou o mataram, não havia meio termo. Quem não se tornou um discípulo dele, apoiou a sua crucificação. Não há meio termo com Jesus, não há como olhar para ele como um cara legal. Não há como admirar algumas coisas que ele disse. Porque em meio a algumas coisas que ele disse que são muito populares ainda hoje, mesmo para quem não o segue, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse essas coisas. Não tem como você acreditar em parte do que ele disse, parte do que ele fez. Ou você se rende a ele e o adora como quem ele é, ou você o rejeita como um maluco. Mas não há meio termo. Ele nunca deu essa opção. E a vida dele marcou a história de uma maneira incomparável. Porque ele era, ao mesmo tempo, profundamente humilde nos seus relacionamentos, mas profundamente confiante e seguro a respeito das suas convicções, a respeito das suas afirmações. Ele não deixava margem para dúvida, ele dizia quem ele era e o que ele veio fazer. O seu mandamento aos seus discípulos de fazerem discípulos de todas as nações, homem, mulher, judeu, gentio, livre, escravo, revolucionou para sempre a educação. Era impensável ensinar uma mulher a fazer qualquer tipo de coisa naquele tempo. Era impensável ensinar um escravo, ou mesmo se dirigir com honra e dignidade a um. Era impensável valorizar crianças. E ele disse, deixem vir a mim. O reino dos céus é deles. Sabe, algumas das repercussões, apenas no âmbito educacional do que Jesus fez e ensinou. Das 138 primeiras universidades norte-americanas, 126, 92%, foram fundadas por cristãos.
Sabe o que eles diziam? Por exemplo, os puritanos que foram da Inglaterra para lá, missionários ingleses, cristãos, eles diziam o seguinte: o maior propósito da vida e do estudo é conhecer a Deus e Jesus Cristo e colocar Jesus como o único fundamento de todo conhecimento e aprendizado. E sabe onde essa afirmação está? Nos anais da fundação da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, assim como 126 das 138 primeiras universidades norte-americanas, que são até hoje, estão entre as melhores do mundo, foi fundada em cima do alicerce de que todo o conhecimento, todo o aprendizado, todo o estudo, toda a intelectualidade tem um propósito maior: levar as pessoas ao conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Um inglês chamado Robert Hicks, em 1780, na Inglaterra, ele decidiu iniciar uma escola aos domingos. Sabe por quê? Porque as crianças naquele tempo na Inglaterra trabalhavam de segunda a sábado. E o único dia que elas tinham livre para estudar era domingo. Então ele disse: eu vou começar uma escola no domingo para que essas crianças tenham a chance de aprender a ler e escrever. E ao lerem e escreverem, elas terão a chance de conhecer as Escrituras e conhecer Jesus Cristo. E assim surgiu a Escola Bíblica Dominical. Não surgiu como uma escola bíblica porque a igreja não tinha nada melhor para fazer no domingo. Mas surgiu da visão de um homem de ensinar, de educar a próxima geração, que naquele tempo era tratada como mão de obra barata. E o dia disponível era domingo. Sabe o que aconteceu em 50 anos? 1,5 milhão de crianças alfabetizadas por 160 mil professores voluntários na Inglaterra, trabalhando aos domingos, nas igrejas, ensinando as crianças a ler e escrever. E provavelmente muitos de vocês frequentaram uma escola bíblica dominical na infância, se cresceram num lar cristão, no Brasil, centenas de anos depois. Não é sensacional isso? Não é sensacional imaginar que os efeitos da vida e dos ensinos de Jesus perduraram por tanto tempo? Para não falar de outras áreas. Bach na música, Francis Bacon, Galileu, Copérnico, Pascal, Isaac Newton, todo o movimento renascentista, tudo baseado numa experiência de pessoas com um homem, mas que não era apenas um homem, Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Um dia um carpinteiro deixou a sua oficina e começou a ensinar. O que seria a história do mundo se Jesus não tivesse trocado de emprego? Nada de sermão do monte, nada de cruz, nada de ressurreição, nada de Novo Testamento e provavelmente nada de quase tudo que você conhece como mundo hoje ao seu redor. O mundo greco-romano reconhecia como uma vida relevante, é disso que a gente está falando hoje, e eu vou tentar correr para encerrar, porque eu já passei 8 minutos. 7, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 8 minutos do tempo. Foi mal, Chuco. O mundo greco-romano tinha um paradigma apenas de uma vida relevante. E era o paradigma do herói. Por isso, os Jogos Olímpicos na Grécia já eram tão celebrados àquela altura. O herói, o campeão olímpico, o guerreiro, o gladiador, o imperador, o soldado que dá a sua vida por Roma. O único paradigma, a única vida relevante que você podia viver era a vida de um herói. Era assim que você entrava para a história. Mas depois de Jesus, um novo paradigma entra em cena. Há um novo jeito de entrar para a história sem ser um herói. É o paradigma do santo. Uma nova virtude que era desconhecida até então é desenvolvida a partir da vida de Jesus. A humildade. Ninguém nunca tinha enxergado a humildade como virtude. Naquele tempo, especialmente, naquela cultura, ser humilde era ser fraco. Ser piedoso era ser fraco. Mas depois de Jesus, tudo mudou. O santo ganha destaque na história. Em Jesus, uma nova virtude é descoberta, porque ele disse: quem quiser ser o maior, deve ser aquele que serve, assim como eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E por fim, ele foi crucificado.
Quer um fim pior para alguém que quer viver uma vida relevante? A pena de um criminoso para ser definitivamente esquecido, para encerrar o movimento, para dispersar os seguidores e para enterrá-lo num buraco negro da história. Sem reconhecimento, sem fama, sem glória, sem continuação. Uma história encerrada. Foi isso que aconteceu? Eles o crucificaram. O problema foi que, ao usarem um instrumento, que até então era um instrumento de morte e de fim da história, eles tiveram que descobrir que aquele instrumento se tornaria um novo símbolo de outra coisa. Pense no impacto da cruz. Pense no lugar que a cruz tem na nossa cultura hoje. Seus seguidores imaginaram, provavelmente ao vê-lo crucificado, que de duas uma, ou ele não era tão grande assim, como eles imaginaram, ou que o significado de ser grande precisaria ser redefinido. O significado de viver uma vida relevante precisaria ser redefinido. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi redesenhado em forma de cruz. Pense um pouco sobre o impacto da cruz, sobre a arte, sobre a ética, sobre o direito, sobre a filosofia. Até mesmo uma cultura pós-cristã não consegue ignorar o impacto e o significado que a cruz tem. O mundo pode até deixar de ser cristão, mas ele nunca deixará de ter a forma de uma cruz. Até mesmo aquele lugar onde tentaram encerrar definitivamente a revolução que Jesus começou, que eu citei lá atrás, o Coliseu, onde eles matavam os cristãos e faziam dele um espetáculo público para o imperador, para mostrar quem realmente mandava, quem realmente era o herói, quem realmente tinha o poder nas mãos, quem realmente entraria para a história. Sabe o que tem lá hoje no Coliseu? Se você já foi a Roma, talvez você já tenha visto. Mas tem isso aqui, ó. No meio do Coliseu. Comparado a Jesus, o maior revolucionário da história é absolutamente insignificante. E por isso a mais importante revolução que você pode provocar com a sua vida hoje, 2000 anos depois, é viver para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Não há revolução maior do que essa. Não há revolução mais importante do que essa. Não há impacto maior que você possa causar no mundo com a sua vida. Você pode ser o maior cientista da sua geração, você pode ser o cara mais genial da sua geração, você pode inventar algo que vai curar doenças e salvar a vida de muitas pessoas. Tudo isso é ótimo. Talvez você até entre para a história assim. Mas comparado à história de Jesus, a sua história ainda vai ser muito, muito, muito pequena. E isso não te diminui, isso não me diminui, ao contrário. Isso nos convida a fazer o que nós fomos chamados por Deus para fazer. A revolução que Ele quiser que nós causemos no mundo. Mas fazer isso com um propósito só, com uma finalidade só. Fazendo isso, não o nosso nome, mas o nome dEle seja cada vez mais conhecido. E que a vida dEle seja experimentada por todas as pessoas que ainda não experimentaram. E essa é a maior revolução que o mundo precisa, que essa cidade precisa, que a sua faculdade precisa, que o seu trabalho precisa, que a sua família precisa, que eu e você precisamos. O apóstolo Paulo disse, depois que eu conheci a Cristo, eu passei a considerar todo o resto, toda a sabedoria, conhecimento, títulos, posições que eu tinha, como nada. Porque comparados à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, é isso que elas são. Nada. Só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Só Ele é Salvador. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Eu quero ser um revolucionário. Não para que o meu nome entre para a história como alguém que fez alguma coisa de valor. Mas para que o nome dEle cada vez mais seja o dono da minha história. E exaltado através da minha vida.
na vida de muitas pessoas. Eu quero te convidar para se juntar a essa revolução. Amém?